E é tão bom quando a gente desfruta do propósito de Deus, as coisas sucedem como devem suceder. É porque no livro de Romanos 8:28 diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que são chamados segundo o propósito. E o propósito de Deus, muitas vezes a gente até confunde um pouco a questão do propósito com o projeto, né? Porque na verdade o propósito de Deus, enquanto ele é o porquê de todas as coisas, o projeto é o como. É por isso que na verdade as pessoas muitas vezes falam assim: não sei, vivo uma vida vazia, sem propósito. Como foi compartilhado, tudo é vaidade se não for para o Senhor. Então tudo tem que ser como para o Senhor. Quando eu vivo a questão do projeto em si só, é que nem diz: meu projeto é alcançar uma casa própria. Eu alcancei a casa própria e simplesmente termina. E ali eu já tenho que lançar um outro projeto. A questão do propósito de Deus, tudo e todas as coisas é para Ele. Então, na verdade, quando eu faço as coisas, eu faço como para o Senhor. É por isso que, na verdade, a gente vê através das Sagradas Escrituras muitas situações difíceis, muitas pessoas passando situações difíceis, e ao mesmo tempo parece que elas não tinham emoção, não sentiam nada. Como é que tinham tanta convicção das coisas? Até porque a gente também já tem aprendido que, na verdade, só se vive o propósito de Deus quem suporta o processo dele. Então, para que eu viva um propósito, eu tenho que suportar o processo. E esse processo que nos leva diretamente para o propósito, a gente tem que entender que tudo isso, tudo que eu passar, tudo que você passar, tudo que nós fizermos, tudo é para o Senhor. A gente vê alguns desafios e a gente vê alguns personagens bíblicos abençoados. A gente pode pegar um bem conhecido. Vamos pegar Davi, amém? 1 Samuel capítulo 17, uma passagem conhecida dos irmãos, Davi com o gigante, lembra? É uma benção, hein? Se nessa situação não fosse o gigante, o que ia ser de Davi? É ou não é? Na verdade, então, a gente crê que Davi estava, conforme a vontade do Senhor, no processo de manifestar o propósito. Lembrando mais uma vez, né, que o processo é como as coisas se sucedem. Então, quando eu vivo baseado só no processo, só no projeto, eu tenho uma tendência muito grande a me frustrar, a me decepcionar. É por isso que eu tenho que ter algo a mais. O propósito é algo muito maior do que simplesmente o que a gente vivencia no nosso dia a dia ou o que a gente quer adquirir ou conquistar. Ele é o nosso modo de vida. O propósito de Deus está ligado em tudo que nós manifestamos. Essa passagem de 1 Samuel capítulo 17, a gente vê e sabe que Davi teve muitos desafios, mas ele tinha uma realidade muito interessante que eu e você precisamos ter em todas as coisas. Porque quando o gigante desafiava o povo de Deus, e a maioria, ou seja, quase a totalidade fora Davi, retrocedia e não conseguia tomar uma atitude de enfrentá-lo, a gente vê algo que realmente fez a diferença em relação a todos os outros que, de repente, com certeza, todos tinham um objetivo e podiam até ter um projeto de vencer o gigante. Mas, fora Davi, ninguém estava habilitado para vencer. Por quê? Porque para vencer o gigante naquele momento tinha que estar ligado no propósito de Deus. É por isso que eles não conseguiam achar a estratégia,
porque eles olhavam naturalmente e não viam como eles poderiam fazer. Uma pessoa que vive sem o propósito de Deus, ela é limitada, ela chega numa hora que ela não consegue mais avançar. Muitas vezes, se algum projeto, algum plano é frustrado, ela não consegue se recuperar. Ou muitas vezes, até quando consegue, fica pensando, mas é só isso? Eu pensei que eu ia ficar plenamente satisfeito se eu alcançasse esse objetivo, mas isso não sucedeu. Por quê? Porque, na verdade, só estando no propósito de Deus, a gente fica plenamente suprido. E Davi, naquele momento, ele tinha uma realidade e as pessoas não davam muita atenção para o que ele falava. Mas a boca fala do que o coração está cheio. E ele fala bem claro que aquele gigante estava afrontando, não era ele, não era as pessoas em si, estava afrontando o próprio Deus. Ou seja, estava afrontando o propósito de Deus. E é tão legal que nem nós ouvimos a irmã, se Deus tem um propósito, e eu busco esse propósito, o Senhor estabelece, simplesmente as coisas acontecem. Por quê? Porque a Bíblia diz que nada e ninguém impede o propósito de Deus. Então, quando eu estou ligado no propósito de Deus, não tenho que bloqueie. E por isso é tão importante nós andarmos no propósito de Deus. Andarmos realmente naquilo que Deus tem para mim e para você. Por quê? Porque nós temos a promessa, através da palavra, de que tudo que acontecer na minha vida e na tua vai cooperar para o nosso bem. Olha que bênção é isso. Todas as coisas é todas as coisas. Porque quem vive no propósito de Deus erra. Os irmãos creem que quem vive no propósito de Deus erra? Amém ou só eu? Nós erramos, amém? Mas aí, ao mesmo tempo que nós erramos, Deus tem um propósito na minha vida e na tua, e Ele diz através da sua palavra, esse erro aí vai ser uma bênção para ti. Deu um refrigério nos irmãos? Se acalmaram? É óbvio que nós não vamos usar isso para ficar errando, né? Mas até porque Deus conhece o nosso coração. Mas nós temos uma promessa sempre de passar por tudo que nós tivemos que passar. E quando Davi disse que ele estava afrontando ao exército do Deus vivo, ele estava dizendo, tem algo a mais do que simplesmente nós. Tem algo muito maior do que simplesmente a minha vida, a vida dos irmãos. Tem algo muito maior do que simplesmente a nossa casa, os nossos projetos, nossos planos. Tem algo muito maior aí, que é o propósito de Deus na minha vida e na tua. Porque a partir do momento que Deus entrega o seu Filho naquela cruz para salvar a mim e a cada um dos irmãos, nos resgatar, Ele pagou um alto preço e diz, agora você é meu. Agora eu vou fazer a minha vontade através da tua vida. E é por isso que a gente vê tantas e tantas coisas que se sucediam na vida das pessoas que estavam servindo ao Senhor, assim como eu e você. Muitas coisas. Se a gente pegar essa passagem, que é a passagem que a maioria dos irmãos creio que conhece, a gente vai ver quantas coisas se sucederam naquele momento que Davi decide, mais uma vez, tomar uma atitude pelo propósito de Deus e não pelo projeto dele, não por aquilo que ele gostaria ou queria, porque tem uma diferença tremenda, porque senão é só um projeto. As pessoas que vivem hoje só projetos, a gente vê o mundo está doente emocionalmente, porque as pessoas não vivem pelo propósito, vivem pelo projeto. E muitas vezes esse projeto é colocado na nossa vida. Outro dia ainda estava compartilhando com uma irmã, a irmã estava muito sufocada, porque ela está com 38 anos e não casou ainda. Aí eu disse, mas irmã, mas por que tu está assim? Tu queria tanto assim casar? Não, é que a minha família fica toda dizendo que eu estou para titia, que já passou do tempo. Então aquela opressão lançada acabava desanimando ela, ela não sabe se aquilo era propósito de Deus ou não. É por isso que eu tenho que buscar o propósito de Deus, não viver pelo que um projeto que de repente criaram que tem que ser assim.
Pois os modismos não são projetos? Tudo que a gente vive nesse mundo não é cheio de projetos? As pessoas não dizem como a gente tem que viver? Tem que ser assim, tem que ser assado, para você alcançar isso tem que ser assim. E aí gera essa opressão, as pessoas não conseguem acompanhar. Aí as pessoas começam a criar esse modo de vida sempre baseado em projetos. Não quer dizer que você não vai fazer projeto, não é nada disso. É que o projeto não pode ser o produto final. O produto final é o propósito. Senão é vaidade. Senão é tudo por nada. Por que eu quero, de repente, ter um filho? E é tão bom, né? E eu creio que é o desejo de todos os pais e mães que conhecem o Senhor, que seu filho seja uma bênção na mão do Senhor, e com certeza vão ser, amém? Mas isso é a bênção, por quê? Porque eu entrego a minha vida, eu entrego a minha casa, eu entrego o meu relacionamento, entrego meus filhos. Eu digo, Senhor, estabelece a tua vontade, o teu propósito. Porque projetos a gente faz vários. Eu, particularmente, muitos, quase na totalidade dos meus projetos, de um período da minha vida em diante, não estabeleceu mais nenhum. Mas não digo que isso tenha gerado frustração, não, bem, pelo contrário, porque, na verdade, esses projetos foram feitos antes. E depois as coisas mudam e você se molda daquilo que Deus quer e você, com certeza, desfruta daquilo que Deus tem para você, não daquilo que você projetou para a sua vida. Ah, quando eu tiver tantos anos eu vou ser assim, quando eu tiver não sei o que eu vou ter assim. Mas, mais uma vez eu saliento, não é que você não vai fazer projetos, não é nada disso. Mas é importantíssimo saber o porquê. Para que eu estou projetando tudo isso? Por quê? Porque isso é o que realmente vai trazer o produto final. A satisfação, o desfrute ou não. E Davi, naquele momento de desafio, onde todos iam sofrer, ele toma uma frente, baseado no propósito de Deus. Por quê? Porque ele tinha realidade, ele está afrontando ao exército Deus vivo, é Deus que vai lutar com ele, não sou eu. Deus tem um propósito de me usar. Deus tem um propósito de usar os irmãos e a mim também. Agora, todos os processos que a gente passa de dificuldades, é por isso que em Romanos 5, lá 3 e 4 diz que a tribulação produz a perseverança, que produz a experiência, que produz a esperança, que é a fé. Então, a fé é o propósito de Deus na minha vida, na vida dos irmãos. Então, por ser esse propósito, Deus tem que estabelecer que eu realmente manifeste essa fé. Então, para mim manifestar a fé, eu tenho que ter o quê? Uma experiência. Davi teve experiência? Muitas. Errou? Bastante. Teve dificuldades? Muitas também. Perseverou? Muito também. Então, você vê que legal que é, que na verdade, tudo aquilo que se passa é o que a Bíblia diz, a chuva cai sobre justos e injustos. Não é porque eu estou no Senhor que eu não vou ter dificuldade. Agora, uma pessoa que está no propósito de Deus e passa dificuldade, ela é totalmente diferente de uma pessoa que está fora do propósito de Deus e passa dificuldade. É uma diferença tão grande que é a diferença entre a morte e a vida. É uma diferença tão ímpar na minha vida e na tua, que a gente começa a glorificar esse Deus maravilhoso que a gente tem, porque realmente, irmão, só Ele, se não fosse Ele, onde é que eu ia estar e você também? Por que eu ainda não estou onde eu estaria se eu baseado no que eu merecesse? Porque Deus tem um propósito na minha vida, na vida dos irmãos. Ele moveu os céus e a terra, fez um monte de coisa, porque eu não estou aqui, nem você por acaso. Todo mover de Deus sempre é em prol do propósito. Por isso que é mais sobre o sentido ou a razão pela qual a gente faz as coisas. O propósito é a nossa verdadeira motivação. É o que nos dá essa ousadia, essa intrepidez de meter cara mesmo. De dizer, pode vir, porque eu tenho um Deus que vai vencer por mim. Foi isso que Davi fez. E disse, gente,
Deixa que eu vou. Deixa que eu vou, porque esse cara não sabe com quem ele está se metendo. Ele está afrontando o exército do Deus vivo. Um Deus vivo não é um Deus morto. É um Deus que age mesmo. Agora, você vê quão claro é, e isso, claro, a gente podia pegar tantas outras passagens, mas essa passagem de Davi ela é muito legal, porque é uma passagem muito conhecida, então a gente tem uma facilidade de trazer ela assim no visual. Porque em todas as passagens de abençoados que venceram, todas elas, eles tiveram um desafio grande. Não tem como ter vitória se não tiver guerra. Não tem como ter alegria se não tiver tristeza, porque toda tristeza vai se transformar em alegria. Então, o processo sempre de edificação do propósito de Deus é a preparação para a gente tomar posse daquilo que Deus já tem para mim e para você. Você vê, ó, Deus tem um propósito na minha vida e na tua. Quantas coisas aconteceram para você estar aqui hoje? Quantas coisas você já passou e eu também? Muitas dificuldades, muitas afrontas, muitos danos, muitas perdas, muitas frustrações. Mas Deus tem um propósito comigo e com você. E Ele está nos convencendo disso. Os irmãos creem que Deus tem um propósito na tua vida? Ele está nos convencendo. Porque eu preciso ser convencido pelo Espírito de Deus para ver, realmente tudo coopera para o meu bem. Sabe o que se sucede quando eu tiver essa realidade? Uma palavra que vai sumir do meu vocabulário: murmuração. Some. Queixas. Some. Julgamento. Some. É só perseverança e paciência, esperando Deus fazer aquilo que Ele prometeu. Lembrando, perseverança e paciência não é não fazer nada. É tomar uma atitude e esperar a hora que Deus vai fazer o que Ele determinou para fazer. E você vê que quando Davi toma essa atitude, baseada no propósito de Deus, porque o propósito de Deus era o quê? Ser glorificado. Daniel não foi assim? O que aconteceu depois que Daniel sai da cova dos leões? Deus foi glorificado. O próprio rei assina um decreto que todos venham adorar o Deus de Daniel. Então, os leões não comeram Daniel. Claro, ele tomou atitude, ele foi valente, ele confiou, ele teve fé, com certeza, mas ele só teve isso porque ele estava no propósito de Deus. Senão, ele não teria. Então, quando eu estou no propósito de Deus, quando eu estou buscando realmente fazer aquilo que Deus espera de mim, Deus vai sempre honrar, mesmo nós tendo as nossas falhas, nossas deficiências. E, ao mesmo tempo, nós vamos ter que romper com tudo que se levanta contrário, antes de estabelecer esse propósito. Então, naquele momento, não era em vão que Deus estabeleceu aquele propósito para manifestar a glória dele através da vida de Davi. Davi ficou sabendo. Foi por acaso que ele ficou sabendo o que estava acontecendo? Não, tudo estava ligado no propósito. E se a gente começar a avaliar a nossa vida, por isso que muitas vezes as pessoas que não confiam no Senhor, elas acreditam em coincidência, né? Por acaso aconteceu isso. Por acaso aconteceu aquilo. Eu só creio em Jesuscidência, porque eu creio no propósito de Deus. E creio que os irmãos também. Então quer dizer que nada é por acaso. Ao mesmo tempo, para a gente viver esse propósito, a gente tem que suportar o processo. O processo é o quê? Até eu chegar no propósito. Até estabelecer o que eu tenho para estabelecer. Suportar o processo é suportar a contrariedade. Aquilo que vem para fazer a gente desistir. Muitas coisas vieram sobre a vida de Davi para ele desistir nesse momento. Como a gente falou em Daniel também,
A manipulação toda era para exterminá-lo, para matar ele. Por quê? Porque o diabo veio para roubar, matar e destruir. Mas o Senhor veio para trazer vida, e vida em abundância. Por que abundância? Porque não é só para mim. Está ligado no propósito de Deus. Porque o propósito de Deus não é me edificar. É através da minha edificação edificar outros. É por isso que Deus nunca trabalha no individual. Por isso que Ele sempre diz, me ame em primeiro lugar sobre todas as coisas e ao teu próximo, como a ti mesmo. Sempre Deus trabalha, sempre em prol de um corpo, não de um membro. É por isso que quando Ele usa um, assim como usou José também, era em prol de edificar os outros. Porque se eu crer, e é tão bom quando a gente ouve isso, se você crer, será salvo tu e toda a tua casa. Será que eu poderia suportar um processo que José passou para ganhar toda a sua casa? É óbvio que Deus não dá mais do que nós podemos suportar. Mas eu tenho que entender que eu preciso suportar aquilo que Deus me deu para suportar. Por quê? Porque Ele não dá mais do que eu posso suportar. Então, aquilo que Ele te deu é para ti. Aquele desafio que veio é para você vencer. Não é para culpar outros. Não é para achar desculpa de que você não consegue dar porque você não recebeu de alguém. Se Deus tem para nos dar. Por isso que a palavra de Deus diz, se teu pai e a tua mãe te abandonar, eu jamais vou te abandonar, mesmo que Ele te abandone. Então, ao mesmo tempo, o Senhor está dizendo, olha, eu estou contigo. Vai se levantar, mas e aí, faz parte. Vai lá. E a gente vê aquele gurizinho metidinho, aí vem o irmão mais velho, cutuca ele. Ele se desvia, nem dá bola, diz, deixa, ninguém está acreditando em mim. Mas eu não estou acreditando em mim também, eu estou acreditando em Deus. Isso é uma das coisas interessantes. Né? As pessoas muitas vezes acham que uma pessoa de fé, como eu te admiro, tu tem muita fé. Mas a minha fé não é em mim, é em Deus. Porque se for em mim, eu vou para o brejo. Se olhar para mim, eu não posso nem comigo, irmão. Então, a gente tem que realmente ter esse entendimento de que quando eu vivo pelo propósito de Deus, não tenho que dar errado. Por mais que aos olhos naturais esteja dando. Mas lembre-se que esse dando errado é só o processo. O processo aos olhos naturais dá errado. O propósito, não. Porque o propósito é o resultado. É por isso que a fé é a certeza das coisas que eu espero. Hoje de manhã ainda estava compartilhando, porque a semana passada eu estava conversando com uns abençoados lá, eles sabem que eu sou pastor, e um chegou e disse para mim, eu estava falando algumas coisas, a gente vai indo, tentando entrar para falar do Senhor, e daqui a pouco um disse para mim assim, pastor, sabe o que eu gosto mesmo? Que de saber o futuro. Eu gosto de saber o futuro. Eu digo, bom, imaginei o que ele anda fazendo. E aí eu disse para ele, rapaz, eu também. E ele olhou para mim, E tipo assim, tu vai aonde? Quem é? Joga alguma coisa? Faz o quê? Eu digo, rapaz, tu quer saber o futuro? A Bíblia não tem livro melhor. Porque ela mostra o teu futuro. Os irmãos creem nisso? O que é a fé? Crer no futuro. Sim ou não? Crer naquilo que eu não vejo, mas que eu espero. E aí ali eu fiz que nem o Felipe lá com o eunuco. A partir dali eu comecei a entrar. E aí e uma hora ele me olhava assim como que disse, tu está me enrolando. Eu disse, estou mesmo. Porque a Bíblia diz que tem que se fazer de todo, pagar os todos, por quê? Gente, não tem um livro mais abençoado. Porque eu sei que se eu tomar uma atitude por aqui, vai acontecer isso. Se eu tomar por ali, vai acontecer aquilo. É assim ou não? Então, nós vivemos realmente porque nós cremos no futuro. E para crer no futuro, eu tenho que conhecê-lo. E a palavra de Deus nos revela. Davi sabia o futuro. Sabia ou não sabia? Ele sabia que o gigante ia cair? Os outros ninguém sabia, mas ele sabia. Em nome de Jesus, eu sei e você também. Nós sabemos o futuro. Então não tem por que a gente sofrer pelo presente. A gente vive o presente, mas a gente espera pelo futuro.
que é a promessa de Deus. Então Davi já sabia o que ia acontecer, não tinha por que ele ficar ansioso, não tinha por que ele ficar abalado, não tinha por que ele desconfiar, não tinha por que ele ser influenciado pelo que os outros pensavam, que isso é um desafio. Ele não precisava ninguém motivando ele, porque ele era suprido pelo Senhor, não tinha processo de rejeição, ele não tinha problema dos carinha fazer biquinho para ele, falar mal dele, não tinha. Uma pessoa que vive no propósito, por mais que sinta isso, não é influenciada por isso. E isso, irmãos, é ser liberto. É por isso que a palavra de Deus diz que conhecereis a verdade vos libertará. Uma das coisas que a igreja tem que se libertar é da opinião dos outros. O que os outros pensam, o que os outros fazem, o que as pessoas acham. Nós temos que firmar no propósito e buscar o que Deus pensa, o que Deus acha e o que Deus está falando em relação a nós. E Davi, naquele momento, venceu todo o processo. Passou pela desconfiança, passou pelo irmão mais velho, passou pelo próprio rei, dizendo que ele não tinha como, passou pelo momento de tentar ainda, de alguma forma, de repente, ainda ir lutar com o gigante com as armaduras, porque ele colocou as armaduras do rei, ele só não conseguiu andar. E aí a gente vê que realmente cooperou, por quê? Porque ali ele viu que não era para ele colocar aquela armadura. Sabe, uma das coisas que eu vejo que é benção, tem muitas coisas que não acontecem na minha vida e na vida dos irmãos, porque Deus não permite, e isso a gente chama de livramento. Pela misericórdia de Deus a gente acha que é ruim. Imagina ele tentando botar a armadura. E se ele conseguisse andar com a armadura? Ele ia com a armadura, um monte de gente ia dizer que ele tinha vencido porque estava com a armadura do rei. Então tem muitas coisas que eu não consigo e que você não consegue também, que na verdade Deus conhece meu coração e o teu e sabe também. Que daquela forma não vai ser legal para mim e para você, por mais que a gente até queira. Por mais que a gente tenha um projeto que fosse assim. Mas Deus diz assim, não vai. Mas do meu jeito vai. E aí o que aconteceu? Por isso que tudo coopera para o bem. Ele tentou andar e não conseguiu. O que queria fazer? É simples, simplesmente tira, não dá. Quantas coisas não tem dado na minha vida e na tua? E a única coisa que a gente tem que fazer é tirar. Tirar. Ele mesmo tirou. Tirar de cima de nós, irmãos. Muitas coisas colocam em cima de nós. Tanto jugo na minha vida, na vida dos irmãos. E a gente precisa se libertar disso. E pegar aquilo que Deus permite a gente pegar. Pega a fundinha, pega as pedrinhas. E vai com aquilo que Deus te deu, porque é aí que Ele vai vencer por ti e por mim. Nós não precisamos nada a mais. Um projeto de alguém para lutar com um gigante é até muito mais preparação. E é por isso que Deus não permitiu que nenhum dos outros fosse. E Ele diz, eu quero mostrar que quem faz sou eu. E que o propósito de vocês vencerem é o meu, e não de vocês. Porque tudo que se sucede na vida de vocês é para glorificar ao meu nome. Essa é a vontade de Deus. O teu relacionamento, às vezes é solteiro e quer casar, então glorifique o Senhor, já vai orando para que o teu relacionamento glorifique o Senhor. Quer ter um filho? Que em nome de Jesus seja um filho usado pelo Senhor. Quer um trabalho abençoado? Vai ganhar bastante dinheiro, glória a Deus. Vai investir bastante no reino. Amém? Amém? Quer bastante recursinho? Mas depois vai dar ou vai reter? Então, na verdade, Deus sabe, conhece o meu coração e o teu. É por isso que Ele escolhe. Ele olha assim, olhou para mim, olhou para você e diz, são atrapalhadinhos. Mas tem um potencial aí, esses abençoados. Não pensa, não. Deus escolheu Davi também, primeiro porque, aos olhos naturais, e é por isso que a Bíblia diz que Deus não vê como o homem vê, Ele olha o coração, então isso já é uma bênção, irmãos. Isso já quer dizer que Deus viu no meu coração e no teu algo
que chamou a atenção dele. Porque Deus não erra nas suas escolhas. Nós é que não aproveitamos a oportunidade da escolha. Mas Ele não erra. Ele diz, você consegue. Eu estou te chamando é porque você pode. Você tem uma tendência grande a permitir que eu faça o que eu tenho que fazer na tua vida. E aí, a partir desse momento, a gente se humilha, reconhece aquilo que Deus tem para mim e para você, se molda no que Ele quer, e as coisas acontecem e fluem. Vai vir o irmão mais velho, vai vir a desconfiança, vai vir o próprio rei, vai vir a armadura, vai vir um monte de coisa, vai. Por quê? Porque o inimigo já sabia que não tinha mais como. Ele podia até aumentar o tamanho do gigante, não ia mudar nada. Então ele tirou o foco do gigante e começou a trabalhar nas pequenas coisas. Começou a trabalhar no entorno de Davi. É por isso que o inimigo trabalha no meu entorno e no teu. É uma coisinha em casa para nos desanimar, é uma coisinha no trabalho, é uma coisinha no dia a dia. Tudo isso para fazer a gente recuar. É uma questão até muitas vezes própria na congregação, relacionamento, uma decepção, alguma coisa assim. É nessas pequenas coisas, por quê? Porque, na verdade, quando eu entendo o propósito que eu foco lá no gigante, eu vou passando por tudo que eu tiver que passar, porque eu vou suportar todo o processo. Por isso, irmãos, em nome de Jesus, nós estamos aqui nesse domingo abençoado e vamos orar, vamos glorificar o Senhor, porque o Senhor nos trouxe hoje aqui para nos rememorar isso e dizer assim, ó, o seguinte, eu tenho um propósito na vida de vocês, na qual nada e ninguém vai impedir. Tudo que eu prometi eu vou cumprir. Agora tem uma coisa, vocês vão ter que superar, suportar todo o processo, tudo aquilo que se levanta. Está triste hoje? Fique firme, vai passar. Está com uma dificuldade hoje? Está com uma enfermidade hoje? Persevere e vai passar. Por quê? Porque Deus tem um propósito. Muitas vezes a gente fica desesperado. Bom, Deus quer que eu vá daqui até lá. Tudo que eu precisar para ir daqui até lá, Deus vai me prover, porque é propósito dele, não é meu. É por isso que, na verdade, aquele que confia no Senhor, irmãos, ele não se abala com as más notícias, porque ele sabe que vai enfrentar esse processo e vai vencer. É grande, pode ser o tamanho que for. Davi nem bola deu para o tamanho do querido lá. Ele simplesmente sabia que Deus tinha um propósito. E é tão legal quando a gente vive o propósito de Deus. E aí a gente está meditando e vê, tudo coopera para o bem, fica calmo. Todas as coisas vão cooperar. E aí você vai experienciar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Você vai ver como é maravilhoso e como vale a pena. Como vale a pena, de repente, hoje ter que suportar alguém contra ti e ver você abençoando ele amanhã. Isso é a maior glória de Deus, irmãos. Isso chama-se justiça de Deus. Essa justiça que Deus manifestou através de José com seus maninhos queridos. Essa justiça que Deus move na minha vida e na tua, totalmente fora da lógica. Essa é a justiça que Deus tem como propósito na minha vida e na tua. Essa é aquela que Deus chega e vai dizer assim, ó, vou mostrar para quem eu tiver que mostrar que eu sou contigo. Você só tem que confiar. Só suportar o processo. Suporta o deboche, suporta a desconfiança, suporta os outros falando de ti. Mas também depois que o gigante caiu, não tinha mais fala, não tinha mais nada. Só tinha a glória do Senhor resplandecendo. E consequentemente, Davi desfrutando. É uma bênção ou não? Vamos colocar em pé, Davizinhos. Vou convidar os levitas para passar aqui. Gente, é bem legal, né? Então, para mim viver o propósito, eu tenho que suportar o processo. Amém? Suporte o processo. Dói um pouquinho, é que nem João 16 fala da mulher quando está para dar luz, porque sente tristeza e angústia porque é chegada a hora, tem que suportar o processo. Vai vir as dores? Vai. E bastante, bastante. Mas depois que nasce, nem lembra mais das dores. Então, suporte o processo. Que você
sentir paz em nome de Jesus e aquietar sua alma mais uma vez, fechar os seus olhos, Deus quer falar comigo e com você. Deus quer trazer a luz onde tem trevas na minha vida e na vida dos irmãos. Porque de repente você estava focado no processo, você não estava focado onde você vai chegar, e todas as vezes que eu foco no processo eu acabo me desmotivando. Acabo querendo abandonar, acabo querendo achar estratégias para resolver, e Deus diz, você vai enfrentar. E você vai enfrentar, e você vai ganhar. Porque você vai ganhar porque eu estou contigo. E é por isso que Davi naquele momento disse, esse filisteu, hoje ele está afrontando as tropas de Israel. Ele está afrontando o exército do Deus vivo. Mas Deus vai vencer por mim. E vai trazer o subjugar de todo esse gigante, de todas as circunstâncias que têm se levantado na minha vida e na tua. Tudo aquilo que vem como dor, como muitas vezes querendo se estabelecer como um trauma, na autoridade, no nome do sangue de Jesus, que o Senhor nos liberte nessa noite, de todo e qualquer processo que não foi assimilado e que se transformou num trauma. Desfaz agora na autoridade, no nome do sangue de Jesus. E faz com que todo esse processo venha a cooperar para o nosso bem, venha a nos fortalecer, venha a nos renovar, venha a mostrar que realmente isso faz parte. Isso se levanta, muitas vezes a gente acha pela mente natural que isso não poderia ou não deveria ter acontecido. Mas Deus disse, não é por essa linha de raciocínio que você vai assimilar as coisas. Cria somente. Saiba que eu estou no controle de tudo, e se em algum momento, em alguma situação, você passou de contrariedade, de dificuldade, de tristeza, de frustração, de decepção, simplesmente diga para o Senhor nesse momento, creia nele, que o mais Ele vai fazer. Cura, Senhor, as memórias do teu povo. Traz, Senhor, o desfrute da tua presença sobre a nossa vida, reconhecendo mais uma vez que de nós mesmos nada nós podemos, mas através de ti tudo nós podemos, porque tu, Senhor, nos fortalece. Aos olhos naturais não tinha como, de maneira nenhuma, vencer aquele gigante, mas tu manifestaste através do teu servo, que simplesmente escolheu enfrentar todo o processo. O quão maravilhoso tu és. Eis aqui a tua igreja, Senhor. Eis aqui os teus filhos, que olhando aos olhos naturais são frágeis, fracos, pecadores. Mas usa, Senhor, os teus filhos agora e traz esse espírito de intrepidez, de autoridade, de ousadia, na qual se manifestou através daquele servo teu. Traz agora no íntimo de cada um dos teus filhos, onde eles simplesmente se levantem e digam, tudo isso está acontecendo, não é contra mim, não é contra o povo de Deus, é contra o próprio Deus. Porque assim a tua palavra também diz que quem tentará uma acusação contra o ungido de Deus, é Deus que o justifica. Justifica a tua igreja. Se move através da tua igreja. Manifesta a tua glória, Senhor, em nome de Jesus, na tua igreja e através dela. Assim, Senhor, como grandes coisas tu fizeste através de Davi, através de Daniel, através de José, através de tantos e tantos outros vasos. Eis-nos aqui, Senhor. Eis-nos aqui para viver o teu propósito.
Eis-nos aqui, Senhor, para fazer a diferença mais uma vez. Aquele que te serve para aquele que não serve. Usa os teus filhos, Senhor. Traz as experiências necessárias para que verdadeiramente a gente venha a saber o nosso futuro, a crer que tudo aquilo que tu prometeste para os teus filhos, Senhor, vai se cumprir, e que nós possamos desfrutar nesse momento de viver o processo, de romper com o processo, de andar no processo em prol do teu propósito. Amém?